Então, quando a gente olha para essas crises, e dizem os teóricos do desenvolvimento humano, que a gente passa, em geral, 4 tipos de crises durante a vida. Em torno de, até a metade da vida, a gente passou por umas 4 crises, aproximadamente. Primeiro é a crise da identidade, em que a gente está se perguntando quem nós somos, quem eu sou, qual é a minha identidade física, a minha identidade sexual, a minha identidade pessoal. Depois a gente começa a se perguntar, afinal, quais os talentos que eu tenho? É a crise dos talentos, ou seja, o que eu sei, o que eu sou bom, em que eu tenho capacidade, em que eu posso me lançar no mundo. É a época que a gente se prepara bastante, que a gente adquire bastante conhecimento. Então, é uma crise importante porque ela nos leva a buscar caminhos de crescimento e de aprofundamento. Depois a gente passa por crises de autenticidade, que são crises em que a gente está colocando em questão as verdades que a gente aprendeu, quais as verdades que a gente vai fazer valer, e se a minha vida anda no mesmo passo das minhas verdades. Passo a ficar crítico em relação ao mundo, quero descobrir a verdade da verdade da verdade. É um momento de grande questionamento religioso para quem está, ou questionamentos políticos. E, por fim, temos as crises existenciais, que eu entendo que as crises anteriores são preparativos para essa, porque as crises existenciais são, afinal, o que eu vim fazer nessa encarnação? O que eu vim entregar para o mundo? Qual é o dever de casa que eu vim fazer? O que eu tenho realmente de valioso que pode contribuir com o mundo que eu nasci? Então, as crises existenciais são crises de sentido porque eu vou redirecionar a minha vida. E é interessante que a gente leva metade da nossa vida se perguntando sobre isso. A gente vai responder lá, em torno dos 40 e poucos anos, a gente consegue responder melhor isso. Afinal, o que é que eu vim fazer nessa existência mesmo? E vou compreender que tudo que eu fiz até então, mesmo que eu escolha caminhos diferentes, foram preparações para esse momento. Então, quem está vivendo mudança de carreira, quem está vivendo mudança de casamento, vai perceber que esse momento em que a gente encontra um pouco mais de clareza de para onde a minha vida deve ir, a gente faz um certo encolhimento. A gente sai de grandes espaços, até físicos, de muitos trabalhos, de muitas atividades, e vamos fazendo um certo fechamento, porque a gente vai afinando, como se fosse afinando um instrumento, vamos entrando em melhor sintonia com o propósito reencarnatório. Mas, para isso, serão necessários rompimentos. E por que a gente sofre com isso? Por que a gente sofre com as crises? Será que a gente não poderia passar pelas crises e já olhar direto para a transformação? Acontece que a crise, quando ela nos desaloja do que é familiar, quando a crise vem, nós estamos sem lugar no mundo. A gente ainda não está numa maneira nova e clara de como as coisas devem ser. Eu tenho isso ainda em forma de intuição e o modo como eu vivia antes já não me cabe mais. Eu não consigo mais me encolher para caber naquele trabalho, naquele relacionamento, naquela vida, naquela coisa, e eu ainda não estou totalmente pleno no novo movimento. É um estado de solidão, é um estado, às vezes, de desamparo, e é aonde a nossa fé precisa começar a crescer, porque a gente precisa se firmar na nossa conexão com Deus nesses instantes.